Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. Hoje tem uma semana que era 1º de janeiro de 2025, né? Uma semana que começou o ano de 2025. Estamos começando aqui mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está em Gênesis 28 e diz assim: Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmã de sua mãe. Eita Jesus! Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Que o Senhor cresça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e que eu diminua. Ah, Senhor Deus, que não venha falar o que eu quero, somente acrescentar para falar do meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê aqui que Isaac, ele faz a mesma coisa que Abraão fez, né? Com seu servo pedindo para ir procurar a esposa para ele no meio da sua parentela, tá? Para não se misturar. O que Isaac fez aqui foi o mesmo que Abraão. É meio que parecido. Por quê, igreja? Porque são os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, as histórias são quase parecidas, né? As promessas, elas são renovadas em cima desses três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que as histórias quase seguem o mesmo percurso, a mesma linhagem, tá bom? Então, disse assim, Então Isaac chamou a Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá para a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça o prolífero e multiplique seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, né? Aí o pai dele pega e fala assim, então vai, né? Já que tá ocorrendo toda essa situação, eu já abençoei você. No lugar de Esaú, seu irmão, né? Sua mãe tá temerosa. Então, assim, eu nem posso querer que você fique aqui, tá? Então, você vá buscar mulher para você na parentela da sua mãe. E aí, igreja, o que significa, né? Significa que o Deus Todo-Poderoso estava ali no controle, né? Quando Abraão o abençoa. E aí diz no 4, que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então ele já começa a profetizar. Por quê? Porque a bênção já estava sobre a terceira geração, né? E era na terceira geração, e é nessa terceira geração de Jacó que sai a linhagem de Israel, tá bom? Então, por isso que a gente vê Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas, quase com o mesmo ritmo, né? E aí diz assim no 5, então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, e Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó, e o havia mandado a Padã Arã para escolher uma mulher, e que ao abençoá-lo deram-lhe a ordem de não se casar com mulheres cananeias, né? Tudo isso Esaú viu. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maleate, irmã de Nebaiate, filho de Ismael, filho de Abraão, além das mulheres que já tinha. Então ele vai e casa-se com mulher cananeia. A gente já viu, né, aquela situação antes. Isso aqui a gente vê também que tá no... Aqui, ó, que Ismael, ele casa com mulheres cananeia. Não, Ismael não, Esaú, tá? Tá aqui no 34, no 26, 34. Esaú casa com mulheres cananeia. Então, a gente vê que é uma revolta que cria nele, tá?
Porque fala assim, ó, percebendo. Então Esaú, que seu pai Isaque não aprovava mulheres cananeia, foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Neboiate, filha de Ismael, filha de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então ele se misturou totalmente. Tipo assim, peraí, ele já me tomou a bênção, já me tomou a primogenitura, também já tá, vai tudo, né? Então ele já estava todo revoltado, igreja. E aí, vai toda essa lambança aí, acaba trazendo consequências terríveis, tá? Por causa da igreja, vamos dizer assim, por causa de uma fraude, porque Rebeca fez com Jacó foi uma fraude contra Esaú, né? Mesmo sabendo que Deus ia cumprir a promessa dele de um jeito ou de outro. Então a gente vê que ela interferiu nos planos de Deus, né? Fazendo com a sua própria força. E nisso, Jacó também interferindo, fazendo com a sua própria força. Deus não queria isso. Deus queria que ele fosse dependente dele, tá? Porque Deus tinha uma promessa. O último patriarca ali é Jacó, tá? A promessa está sobre Abraão, Isaac e Jacó. Não está sobre Esaú. Deus, ele foi selecionando quem ele quer. E não é diferente comigo e com você. Deus seleciona quem ele quer para cumprir a obra dele na terra, no tempo oportuno que ele quer que seja cumprido. Então, comigo e com você não é diferente, ok? Não é mesmo, igreja. Então, a gente vê que acontece essa quebra, tá? E aí, a gente vê que o que acontece? Aí, vamos aqui, o sonho de Jacó com Betel. No 10, Jacó partiu de Bersebe e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Naquela época, a igreja não tinha travesseiro fofo igual o nosso, tá? Eles pernoitavam mesmo na pedra, no chão duro, e era assim que eles viviam e sobreviviam. Não tinha, hoje igual você, eu quero a coxa, eu quero lençol, eu quero isso, eu quero aquilo. Não tinha não, tá? Não tinha escolha, tá bom? E aí diz assim, e no 12, ele teve um sonho no qual viu uma escada. Olha só, e ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no 13, e ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Olha só, igreja, olha o que Deus diz para ele. Eu sou o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac, que darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Então, reafirma a promessa para Jacó, tá? Então, essa promessa, ela veio ser reafirmada. Gente, é muito lindo, né? Depois eu vou até fazer um contexto aqui uma partezinha aqui só reafirmando a promessa, né? Deus reafirma a promessa para Jacó. Do mesmo jeito que ele reafirmou para Abraão e para Isaac, tá bom? E então, a gente vê que a promessa de Deus é a promessa de Deus, porque Deus, ele tem uma promessa, quando ele chama alguém para uma obra, igreja, ele chama, e não é fácil, tá? Não é fácil. Não é fácil. Mas tem que se cumprir, tá bom? E aí no 15 diz assim, estou com você, cuidarei de você onde quer que vá, e eu trarei de volta esta terra e não deixarei enquanto não fizer o que prometi. Então tem uma promessa, tem uma aliança, tá? De Deus para com Abraão, Isaac e Jacó. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Aí, tipo, ele acorda, né? Ele acorda do sono. Mas é um sono que é mais um sonho profético, né? Deus, ele fala com ele. E é algo tremendo, né? Porque Deus, ele vem mostrar que aquela promessa, ela ia se cumprir através dele. Então, a gente vê
este algo aí acontecer. E aí diz no 17, teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. Então ele estava, não, aqui é a porta do céu, né? Aqui é a porta do céu. Então é algo tremendo o que Deus fez. Olha só. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou-a em pé, como coluna, e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então ali ele dá o nome de Betel. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Ó, igreja. Olha, eu vejo muitas pessoas pregando sobre isso, mas essa história aqui, ela é maravilhosa, tá? Porque ele só reafirma que Deus é com ele, né? Esta pedra que hoje coloquei por coluna servirá de santuário de Deus, né? Então, assim, ele tá falando, se Deus levar, se cumprir ali a promessa, é um voto, né? De voltar de segurança para casa dos seus pais. É algo tremendo. Então, igreja, Deus está ali reafirmando para ele assim, olha, Deus está falando para ele, olha, eu falei para você que enquanto não fizer o que prometi, não o deixarei enquanto não fizer o que eu falei assim, eu não vou te deixar, Jacó, enquanto eu não fizer com você o que prometi. O que Deus prometeu? Né? Que através de Abraão sai Israel, ó. Promete, né? Deus promete. Deus é tremendo, igreja. Então, a gente vê que Deus ele fala assim, eu estou com você. Não deixarei, não vou deixar, né? Porque os deuses pagãos, eles não tinham poder que o único Deus verdadeiro tinha. A garantia, né? De Jacó estar com ele, dele estar com Jacó, onde Jacó fosse. As imagens de escultura, não. Mas Deus, sim. E a gente vê também que a casa de Deus ali, a porta dos céus, né? É o que ele diz, a escadaria que sobe e desce e tal. Então, assim, é algo novo para ele, né? Ele teve uma experiência única. Então, a gente vê que cada patriarca teve a sua experiência única com Deus. E mais pra frente, Jacó ainda vai ter uma outra experiência, a qual o seu nome vai mudar. De Jacó para Israel. É onde começa a história do povo de Israel, até os dias de hoje. E a gente vê também, né? Que quando ele fala assim, eu vou fazer uma coluna, eu vou fazer um monumento, não vai ficar aqui para adoração, aqui vai ser um lugar de adoração, aqui vai ser um lugar de comunhão, né? Entre eu e Deus, é um lugar de comunhão meu particular com Deus, né? Um lugar de comunhão. Então ele faz um lugar de comunhão. Qual o meu lugar e o seu de comunhão com Deus, né? Qual o lugar? Gente, eu preciso ter o meu lugarzinho de comunhão com Deus. Qual o seu lugar com comunhão com Deus? Fala pra mim, né? Ele diz assim, de volta com segurança. Então, assim, para Deus cumprir. Então, assim, mas depois a gente vê que ele volta para Harã com segurança mais pra frente. Tem toda uma história, né? Ele vai encontrar o irmão dele ainda, e aí vai e tal. Deus vai mudar o nome dele, vai encontrar o irmão. Então, assim, vai curar feridas. Então, vai ser coisas que vai acontecer maravilhosas, né? Pela palavra de Deus, pelo temor que ele passa a ter para com Deus. E ali será o santuário de Deus. Então, assim, ele faz ali, né, um concerto com Deus, é onde vai chamar Betel, tá? É onde se tem o nome de Betel, né? E aí ele fala, de tudo o que me der, certamente darei o dízimo. Ele estava te dizendo assim, eu reconheço que o Senhor é Senhor dos Senhores, tá? O Senhor é Senhor dos Senhores. Então, Deus é Senhor dos Senhores na tua vida? Te reconhece? Gente, eu preciso... Às vezes eu falo assim, Senhor, eu preciso estar mais próxima de Ti. Eu preciso me estar mais chegada. Às vezes, igreja, a gente querendo ou não, às vezes a gente está distante daquilo que Deus quer. Porque a gente trilha caminho. Muitas vezes a gente está igual Jacó, fazendo na força do braço. Deus, ei, não. Eu quero que eu tenho com você é diferente. Eu tenho uma promessa. Então você tem que ficar na minha dispensação. Tem que ficar na minha vontade, né? E demora para Jacó entender isso, né? Porque ele tá com a mãe, que junto com ele frauda, né? Se minha mãe tá mandando eu fazer o que é errado, é porque ela sabe que ela tá fazendo, ela é minha mãe, né? Então eu vou obedecer.
Então, você imagina também a mente desse homem, desse rapaz, desse jovem, de Jacó. Como é que não era, né? Minha mãe tá fazendo aquilo que é errado, dizendo que é certo. Eu estou apoiando, ela está me apoiando, né? Então, é muito sério, Deus. Deus, ele tá querendo mudar. Mas Deus ainda muda a sorte de Jacó para Israel. Deus abençoe, fica na paz. Deus vai mudar a minha sorte e a sua, amém? Fica na paz.